Viu, não é por nada não, mas já queria te avisar que começou o Black November da loja Photoshop. Sim, o mês todo de novembro os cursos estão com o melhor e o maior desconto do ano. Aquele curso de Photoshop para iniciantes, aquele curso de social media, Fire Banner, montagem e manipulação de imagens. Você pode evoluir no programa pelo menor valor possível nos cursos da loja Photoshop, ou até mesmo aquele curso de design gráfico. Você que está querendo começar agora a entender toda a teoria e a prática desse universo. E o curso de Illustrator para iniciantes. É muita coisa da hora pelo menor valor do ano. Olha aqui embaixo, aqui na descrição. Depois dessa data o valor vai dobrar. E aí depois não diga que eu não te avisei, hein? Corre lá, garanto sua vaga. Oi, designers e criativos! Pra quem não me conhece, eu me chamo Nadine. Você não deve estar entendendo nada do que tá acontecendo aqui, mas eu invadi o vídeo do Alisson. Na verdade, eu não invadi porque eu fui convidada por ele, mas para que eu também participe do quadro Analisarte. Pra quem não me conhece, eu sou designer gráfica e eu também tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre design gráfico. Então, se você se interessa por esse conteúdo, você gosta do Alisson, pode ser que você goste de mim também, porque eu sou bem gente boa que nem ele. Talvez não tanto, mas eu me esforço. Vamos lá que eu vou avaliar 2 criativos também, assim como o Alisson faz aqui no canal dele. E a minha análise vai ser um pouco mais voltada para a área de design gráfico. Então eu vou avaliar os princípios de design, o uso das cores, das fontes e como a gente pode, com pequenos ajustes, melhorar uma peça e um projeto criativo. Bora lá que nós vamos participar do quadro Analisarte. Vem comigo! Tá aí, galera, então a Nadine já fez a introdução. Hoje teremos Analisarte em dose dupla. Eu farei 2 análises mais voltadas para a prática no Photoshop e ela, como já mencionou, fará essa análise mais teórica, visando o lado do design gráfico na prática. Então bora lá, vamos fazer essa análise. Bora para a primeira então. Aí, galera, então aqui eu estou com a arte do Ítalo Oliveira, @ItaloOliveira, lá do Instagram. Então, vocês se quiserem participar dos próximos Analisartes, confere lá o meu Instagram, @AlissonPavilac, que eu sempre posto um story pedindo artes para que a gente faça essas análises no vídeo, beleza? Então é por lá que você participa. Sempre me pergunta aqui nos comentários, é dessa forma. Ele fez essa arte aqui, ó, eu curti, achei maneiro, porém eu acho que com os próprios elementos das artes dele aqui, que ele já inseriu aqui na arte, que eu tô vendo aqui uma imagem, uma foto, ele poderia deixar mais bem exemplificado aonde que aconteceu essa música, esse DVD em questão, e com os próprios ajustes aqui, eu fazendo pequenas modificações para ver como que acabamentos profissionais são realizados nas nossas artes, que isso pode ser em mídias sociais, em flyer, banner, seja no que for. Beleza? Eu vi que aqui ele fez um tratamento final com o Camera Raw. A gente pode fazer também lá no final. Vamos lá. Então aqui, ó, tem outras camadas com ajustezinhos. Estou vendo aqui que os textos não estão bem centralizados. Vejo que aqui, ó, desse lado está bem mais próximo da direita do que esse da esquerda. Só no olhômetro a gente já consegue ver, né? Veja como que ele está desbalanceada a arte. E mesma coisa aqui embaixo, a última informação, com essa informação de cima. Veja como que a arte está deslocada muito para o lado de cá. Então isso daqui a gente pode arrumar. Curti o efeito de texto, que inclusive eu já mostrei como que faz esse efeito aqui no canal, se eu não me engano. Ou foi lá no curso, não me recordo. Curti, achei que ficou bem aplicado. E a gente vai utilizar dessa forma. Começando pela essa imagem, que eu acho muito bonito, do palco lá em Boston. O que dá pra gente fazer? Primeiro eu vou tirar o desfoque gaussiano. Ó, já acho que fica bem legal evidenciar a imagem. Aqui, esse luz indireta, eu vou deixar ele no normal ou no divisão, que ele vai se mesclar com o degradê que se deixou de fundo. Acho que fica mais bonito. Dá pra gente colocar tanto aqui na parte de cima, que fica maneiro, como você deixou, ou aqui na parte de baixo também, que vai ficar maneiro, tipo, como uma vinheta da imagem. Só que daqui a gente utiliza o modo de máscara de camada para dar uma ocultada nesse céu, deixar ele mais integrado na cena. Se liga, massa.
Como eu falei que estava descentralizado, dá pra gente pegar o texto e o cantor e deixar ele centralizado. Os efeitos que se usou aqui na cena, eu curti, cara, mas dá pra deixar ele, tipo, esse dissolver não curti muito, eu acho que o divisão vai ficar legal. Até você dá mais um Ctrl J pra ele reforçar, Ctrl J aqui pra duplicar o efeito, pra ele reforçar ainda mais. Pode ser que fique interessante. Como esse efeito de brilho tá lá por trás, seria legal que ele invadisse de alguma forma a imagem do cantor aqui, pelo menos nas bordinhas onde está o efeito aplicado. Então o que você pode fazer? Coloca aqui uma nova camada, pega o pincel, busca aqui com conta-gotas a cor que você utilizou e bem nas regiões próximas aqui, ó, onde eu mencionei, se pode aplicar dentro de uma máscara de corte, para ele afetar o cantor também, a imagem do cantor. Acho que mais nessas áreas ou até aqui embaixo, talvez um pouquinho. E colocar um modo de divisão também, igual a gente estava representando no brilho lá atrás. A mesma coisa com esse efeito de brilho aqui, eu acho que escolheria um outro modo, talvez o divisão ficaria, ó, o subexposição de cores também, mais interessante. Veja que com poucos ajustes a gente já saiu dessa arte para essa arte com todos os elementos que continham na imagem. Fica bem legal. Ou você acha que a imagem de trás aqui está muito forte, você pode tirar um pouquinho da opacidade dela, também para ele não ficar 100%, mas é contigo. Eu acho que fica bonita a imagem do palco ali. Posso tirar um 10% ali para não ficar, mas é bem na verdade que eu curti, ó. Você pode ir fazendo testes, né, de deixar ele em 100%. Eu vou manter ele 100%. Imagens, por exemplo, aqui como é um cantor conhecido, você vai ter mais imagens que você pode utilizar também. Eu aqui encontrei algumas que a gente pode colocar como fundo, que você queria colocar um desfoque ali de gaussiano numa imagem de fundo, dá pra gente fazer dessa forma. Aqui, ó, tem mais imagens que eu posso clicar e inserir na nossa cena. Eita, que era uma imagem em RAW. Vamos confirmar, abrindo aqui. Ó, agora sim, a gente pode colocar um filtro de desfoque gaussiano para fazer um complemento ali na tua cena, né? Também com divisão, talvez. Esses modos de mesclagem são muito legais nessas imagens, artes com imagens combinadas, como você quis representar aqui. Colocando aqui uma porcentagem bem pequena. Agora a gente coloca a máscara de camada e também faz o acabamento para ele não ficar com esses cantos secos e ficar mais bem inserido lá atrás. Ó que massa. Você pode fazer da mesma forma do outro lado ali também com uma imagem complementar. O mesmo efeito, ó. Também vou tirar a porcentagem, também vou colocar divisão. Também vou colocar a máscara de camada e também vou aplicar aqui para ele deixar desfocado. Galera, veja, ó, pouquíssimos passos, ficou uma arte bem da hora, ao meu ver, utilizando as imagens que já estavam aqui no nosso arquivo PSD enviado. E também a gente pode fazer aquele efeito com o câmera RAW. Ctrl Shift Alt E para mesclar todas as camadas de baixo numa única só. Converter em objeto inteligente, Ctrl Shift A. Abrindo o câmera RAW para fazer aquele efeito final. Eu vi que você deixou mais contrastado, então dá pra gente fazer isso, ó. Subir um pouquinho mais de contraste, do branco e do preto também, ó. Tirar um pouco do preto e subir um pouco do branco. Os realces para mostrar os detalhezinhos mais estourados na sua cena, você pode diminuir um pouco. Se você quiser deixar um pouco mais contrastado também, você pode aumentar um pouquinho de textura que ele vai ganhar nos contornos de todas as imagens. Consequentemente, a claridade faz isso de uma maneira mais bruta. Então eu deixo a claridade um pouquinho no negativo e aumento a textura. E se você quiser ganhar em cor, que eu acho que já é um pouco de exagero, aumenta um pouquinho a vibração, que ele é mais suave do que a saturação também. E a gente já pode dar um ok. Então, ó, ele já deu uma reforçada no contraste também com os efeitos do câmera RAW. Então, partindo dessa arte para essa arte em poucos segundos, que eu achei que ficou bem mais interessante. Já tô aqui na tela do meu Photoshop, mas a minha análise vai ser um pouquinho diferente da do Alisson. Como eu não consigo fazer e falar ao mesmo tempo, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui com vocês. Em vez de mostrar o passo a passo no Photoshop, o meu foco hoje vai ser uma análise de design gráfico para eu mostrar para vocês realmente todos os pontos que a gente pode melhorar em relação às cores, às fontes, aos princípios de design, para que vocês consigam fazer uma análise e também aplicar no job de vocês. E depois eu vou mostrar para vocês como que eu faria esse projeto, já com o resultado pronto e todas as mudanças aplicadas, e vou comentar um pouquinho sobre as mudanças feitas. Bora lá que eu vou começar com esse primeiro projeto. Eu escolhi esse projeto porque ele é um projeto de igreja.
E eu vejo que muitas pessoas estão ingressando na área do design gráfico hoje através de criativos de igreja, porque elas começam a fazer para auxiliar a comunidade, começam a gostar, se identificar e começam a trabalhar também com design gráfico. Eu vejo com bastante frequência esses criativos e eu gostei desse, ele me chamou muita atenção porque tem muitas coisas nele que são legais que a gente pode observar. A primeira delas é que sim, foi usada a margem, depois nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre a margem, mas foram utilizadas as margens. Nós temos um bom alinhamento, acredito que o projeto ficou bem alinhado, bem proporcional. Nós podemos observar também a repetição no uso das cores, ficou bem consistente. E eu também percebo repetição em alguns elementos. Por exemplo, aqui tem a fonte itálica de novo. Então a gente pode ver que tem uma consistência visual bem legal. Só existem alguns pontos de atenção que a gente poderia fazer como melhoria aqui para esse criativo, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E são pequenos ajustes que fazem toda a diferença. O primeiro delas é sobre a margem mesmo. Lembra que eu falei para vocês que eu ia conversar sobre a margem? A margem foi sim utilizada, mas eu acredito que poderia explorar ainda mais essa margem. Por quê? Eu acredito que esse é um criativo de rede social para postar nas redes. E quando a gente tá lá no grid do Instagram, ali no feed mesmo, que fica uma imagem ao lado da outra, acaba ficando muito poluído e muito sufocado por conta de não usar tanto as margens, não explorar tanto. Então, acho que essa margem ela poderia ser explorada ainda mais. Primeiro, para a gente ter um respiro nessas bordas, para ficar melhor a consistência visual, a gente conseguir ter os olhos guiados ali dentro da peça, também dá um foco para a informação central e acaba trazendo uma harmonia e uma paz assim, para o nosso design. Então, é bem legal que vocês explorem as margens, pode usar sem medo. E outra coisa que eu observo de bom aqui é que ele explorou bastante os espaços em branco. Espaços em branco também são importantes para nosso design. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que tem pelo menos umas 6 fontes diferentes aqui no projeto. O ideal é que a gente utilize no máximo, do máximo, 2 fontes para o nosso projeto, e se realmente as fontes estiverem muito consistentes e harmônicas, cabe umas 3. Porém, a gente pode explorar o nosso criativo com 2 fontes com toda certeza, e até mesmo uma fonte só, se essa fonte tiver variação de peso. Outra coisa bem legal é que a gente precisa trazer uma hierarquia a mais para esse projeto, porque tem muito texto praticamente do mesmo tamanho. Então a gente vai precisar organizar um pouco a hierarquia de informações para que nosso olhar seja guiado. Porque quando eu bato o olho nessa peça, eu fico um pouco confusa de onde olhar primeiro. Então a gente vai corrigir a hierarquia também visual para que a gente consiga ter os olhos guiados na peça e que as informações fiquem agrupadas também. Outra coisa bem importante é que o background, a gente deve tomar muito cuidado na hora de construir um background. Por quê? Porque esse back, ele tá muito legal, muito bem construído. Aliás, foi através de uma manipulação de imagens aqui, como vocês podem ver, ó. Foi feita a manipulação, só que ele tá muito aceso e acaba disfarçando e misturando o texto e o background. E é por isso que a gente tem um pouquinho de dificuldade na leitura, principalmente nas fontes em branco. E eu acho que é por isso também que o designer aqui, ele acabou tendo que compensar com uma sombra atrás da fonte, que se a gente suavizasse um pouco o background, a gente não precisaria utilizar essas sombras. E quanto menos elementos, melhor. A gente vai ver que no design, quanto menos, melhor, porque a gente consegue ter uma consistência bem mais legal e a gente consegue passar a informação que a gente precisa de uma maneira bem mais rápida, que é o que a gente precisa fazer através do design. Então, são pequenos ajustes que eu vou fazer. Aqui a gente pode ver também que ele precisou diminuir a fonte para caber dentro da caixa, assim como os outros nomes. Então, a gente vai fazer essa mudança também para que a gente consiga uma consistência melhor e também um equilíbrio melhor, porque aqui a gente tem nomes um pouco menores e nomes um pouco maiores. A princípio, é isso que eu vou fazer. Eu acho que eu vou diminuir um pouco a carga de elementos também para que a gente consiga ter um foco.
Outra coisa que me chamou muita atenção também é que aqui foi usado um brilho com ruído em volta das imagens. E a intenção é legal, mas acaba causando uma sensação que a imagem foi mal recortada, talvez pixelada. E não foi isso que aconteceu, foi apenas um efeito com ruído. Então eu vou mudar esse efeito e talvez eu também vou fazer algumas mudanças aqui na diagramação dessas pessoas aqui, dos preletores e do louvor aqui, para que a gente encaixe melhor no nosso criativo e também para que a gente aproveite melhor o espaço. A gente pode ver que tem bastante espaço aqui sobrando e a gente pode sim aproveitar. Bora lá que eu vou mostrar para vocês num passe de mágicas como que eu fiz esse projeto. Pronto, agora a gente tá aqui com o novo design na tela. Vocês podem ver que a gente fez algumas mudanças. E a primeira mudança que eu quero chamar a atenção para vocês é aqui no background. Eu procurei suavizar um pouco o background e também nos efeitos de iluminação para que ficasse um pouco mais blur, mais suave e que ambientasse melhor as nossas imagens. Outra coisa que eu procurei fazer também foi posicionar melhor as informações aqui de baixo. E como eu acabei tirando aquela caixa aqui embaixo que estava com a parte escrito coordenador da área, eu tive que tirar em cima também, porque aí não estava causando a repetição. Então vocês podem ver que às vezes quando a gente faz uma mudança na nossa peça, a gente precisa prestar muita atenção para que essa mudança, outros elementos que estão ali, eles também acompanhem essa mudança. Porque um princípio muito legal que a gente pode utilizar no nosso design é o princípio de repetição. E eu explorei bastante ele aqui. Vocês podem ver que eu utilizei uma caixa laranja aqui, que já vinha do conceito do outro criativo, do design original. Voltei com a caixa aqui. E como a gente tinha essa preocupação de fazer 2 grupos, dividir esses grupos, eu fiz dessa forma aqui, como se ele estivesse unificando todos eles. Eu achei que trouxe um resultado bem legal. Eu precisei tirar a angulação das imagens para que daí fizesse sentido essas caixas aqui, porque estava bem estranho algumas coisas em itálico e outras não. Então eu acabei tirando a angulação e deixei dessa forma para que os meus elementos harmonizassem mais. Então vocês podem ver que eu trabalhei com blocos aqui, o primeiro bloco, o segundo bloco, e eu respeitei o alinhamento daqui com essa caixa aqui também, que trouxe um pouco de consistência visual para nossa peça e também fica mais confortável da gente ver esse alinhamento. Outra coisa que eu fiz foi substituir essa fonte aqui para a fonte aqui de cima, porque tinha 2 fontes diferentes. E eu também mudei a fonte da numeração, porque o número dessa fonte aqui era um pouco estranho. Então eu mudei apenas o número, mas acredito que dá uma disfarçada legal e não dá para perceber que nós temos mais uma fonte aí. Outra coisa que eu fiz foi remover um pouco os pontos de luz. Deixei apenas um ponto de luz aqui no comecinho. Reposicionei também os logos de apoio. Acredito que aqui deu um peso legal, porque como esse 15 aqui tá mais jogado para cá, a gente compensou o peso colocando os logos aqui deste lado. Explorei melhor os espaços que tinha aqui, então tirei a quebra de texto, explorei todo o espaço que eu podia aqui. A parte do coordenador eu procurei repetir a linha também que estava aqui em cima e fiz a correção dos nomes. Lembra que a gente tinha conversado que os nomes tinham alguns mais curtos, outros mais longos? A solução que eu trouxe foi fazer essa quebra e trazer o nome da pessoa em bold, né? E com uma cor amarela para a gente repetir a cor da arte. E outra coisa que eu fiz também foi colocar os sobrenomes em maiúsculo, para que a gente conseguisse um resultado mais legal e também um contraste entre o nome e o sobrenome. Outra coisa que eu fiz de mudança também, para que trouxesse mais consistência visual, é que antes aqui tinha umas bolinhas. Só que como nenhuma coisa, nenhum item aqui no nosso criativo é arredondado, a não ser os logos, eu procurei trazer um quadradinho que eu acho que também deixa um pouco mais consistente. São pequenos detalhes, pequenos ajustes que podem fazer toda a diferença no nosso criativo. E eu acho que ficou bem melhor e a gente conseguiu aproveitar as cores que já estavam sendo utilizadas, a proposta de diagramação que o designer tinha feito e somente fizemos algumas correções. Agora eu vou mostrar para vocês o antes e depois dessa peça.
Muito bem, galera, aqui então agora eu tô com a arte da @Silvana_artes digitais. Muito obrigado também, Silvana, por ter enviado a arte, e muito obrigado a todos vocês que participam através lá do Instagram, @AlisonPavilac, aqui colaborando com esses vídeos da análise aqui no canal PSI. Partindo então para a análise inicial, eu sempre gosto de olhar a distribuição das informações, e aqui tá bem encaixotadinho, tá bem equilibrada essa arte. Por exemplo, tanto as informações de uma lateral quanto da outra estão bem próximas de intervalo, e de cima e de baixo também. Ah, Alisson, mas esse Júlio e Fabiano não tá bem no centro. Mas como o cara é mais alto, ele acaba tipo compensando e pode jogar para a direita. Não precisa ser tudo centralizadinho. Então esse daqui, mas caso você queira deixar também, sem problema. Só que aqui, ó, eu entendo que no story lá do Instagram tem algumas informações que ficam aqui no rodapé e no topo. Então não é interessante que você coloque tipo a informação, por exemplo, esse Júlio e Fabiano. Deixa eu procurar aqui, ó. Jogar aqui. Aqui não é legal, mas até aqui pode. É bom que se deixe uma margenzinha para que fique as informações, os status ali e tal, tanto a parte de cima como as ações aqui de baixo. Aqui assim fica interessante deixar. Então eu acho que você pode distribuir um pouco mais de informações. Por o story ser uma arte retrato, você tem mais espaço na vertical. Então eu acho que isso eu faria de modificação. Eu já vou começar jogando esse Júlio e Fabiano aqui, que era a camada do logo, para cima. Posso até ganhar um pouco em destaque também aumentando. Essas informações aqui demais também posso jogar para baixo. Então aqui, ó, próximos shows e toda a agenda para baixo. Outra coisa é a questão do contraste das cores. Eu acho que não ficou, mesmo aqui em cima, ó, mesmo aqui em cima, que ainda dá para ver, eu acho que não ficou tão interessante. Dá para melhorar um pouquinho. Esses shows dá para ser talvez num amarelinho clarinho, ou até mesmo um degradê assim, ó, mesmo do branco para o cinza, deixar um pouquinho mais cinzentado aqui na parte de baixo. Acho que é mais interessante e mais legível. Esse próximos aqui, modificaria também, colocaria um pouquinho maior, mudar as formatações. Essa fonte é a Kumin Variable Concept, é legal que você tem muita coisa, muito detalhezinho para mexer aqui no Photoshop. Como por exemplo, com painel deslizante, você pode deixar mais gordinha ou mais fininha a fonte. O nível do itálico que você deseja colocar. Aqui eu também deixaria um pouquinho mais espaçado as letras, para ele preencher melhor essa parte dos próximos aqui shows, dessa parte aqui, ó, do H até o S, deixar ele centralizadinho aqui e aqui. Tudo tem que ter uma lógica, né, galera? Isso, a centralização é interessante. Aqui também os 25 eu deixaria nesse mesmo tom do branco para o cinza, todos. E o nome da dupla, ou não é da dupla, é Júlio e Fabiano. Eita, agora bugou. Bom, enfim, eu acredito que é só informações, só para padrões, né? Para entender melhor como que ficaria a distribuição das informações. Então acho que aqui eu também até dá para deixar mais escuro, porém óbvio, vou ter que deixar mais escuro mesmo para que ele fique legível. Então eu venho aqui e deixo um mais escurão assim, ó. Talvez esses de cima dá para deixar assim, e os de baixo aqui eu deixo um pouquinho mais escuro. Se liga. Ó, que ele fica como um detalhe, mas dá para enxergar legal. Então vou até copiar o código hexadecimal para colocar nessas outras informações aqui também. Beleza, como é uma secundária, tá, até vai. E agora os caras aqui e até mesmo essa parte eu jogo um pouquinho mais para cima para dar aquela equilibrada nas informações, não ficar esse espaço muito vago. Ó, galera, mais ou menos isso daqui. Então vejo como uma distribuição de informação já dá uma diferença legal. Olha como a arte estava muito espremidinha e como ela ficou bem distribuída dessa forma, apenas ajeitando a distribuição das informações. Eu acho que dá para ainda fazer um efeito final, como tem bastante luz, brilho, que ficaria ainda bem bonito, como a gente fez mais ou menos nesse efeito da primeira arte. Então quer ver? Vamos até eliminar essas guias aqui que estão me atrapalhando. Visualizar guias, apagar guias. Aí sim, já elimina tudo de uma vez. Eu já estava até esquecendo onde que ficava a informação. Vamos lá, galera. Eu vou pegar o pincel mesmo, criar uma camada por detrás ali dos personagens para fazer o mesmo efeito de brilho, que eu acho que vai ficar interessante. Vamos pegar aqui com um conta-gotas, buscar ali um tom de amarelo, laranja mais próximo, porque realmente está na arte. E com o pincel a gente vai lá e clica. Por exemplo, aqui é mais próximo da moça, esse próximo do braço do violão, esse outro aqui também. Vamos ver se tem mais algum que dá pra gente colocar aqui. Até esses da frente aqui, eu acho que dá pra gente colocar, que vai ficar interessante. Esse aqui a gente faz depois, que ele tá uma camada acima. Colocando aqui um divisão ou um subexposição linear, que ele vai dar um contraste junto com um brilho bem interessante. Acho que até o subexposição linear vai ficar mais bonito nesse caso aqui.
E a mesma coisa a gente faz que a gente fez lá no Gustavo Lima. Ó, efeitozinhos, acabamentos que ficam maneiros na nossa arte. Colocar aqui ó, os brilhos próximos na moça, no violão, no rapaz aqui. No braço do violão também. Colocar meio que um geralzão neles aqui, ó. E joga tipo um divisão sob exposição linear. Sob exposição linear vai ficar melhor. Então, ó, como que tava antes e o depois, massa. E até nesses aqui, ó, como mencionei, dá para dar um destaque, colocar um brilho que vai ficar interessante. Talvez jogar essa camada para frente, não vai ficar legal. Mas a iluminação dá pra gente fazer, quer ver? Colocar aqui só deixa mais não tão forte, colocar uma camada em cima da vinheta, aqui, por exemplo. Não precisa estar exatamente igual de um lado e do outro. Até é legal que não fique exatamente igual. Sob exposição linear, se quiser reduzir um pouquinho o brilho, ó, porcentagem ali da opacidade da camada, fica interessante. Se liga então, ó, com e sem todas as informações, como ele dá outra vida para a arte. Ajustezinhos mínimos, galera, que eu não peguei outras imagens, vejo que aqui eu não inseri nada, apenas reposicionei, realinhei, apliquei uns efeitozinhos finais, deu um acabamento massa para a arte. O que você achou? Bora lá para a segunda análise agora. Estou com outro criativo aqui na tela e eu tenho alguns pontos bem legais para a gente comentar sobre ele. Esse criativo vão rolar algumas mudanças um pouco mais expressivas em alguns itens que eu vou conversar aqui com vocês. Tem algumas coisas que eu quero elogiar bastante desse criativo. Primeira coisa é que a pessoa utilizou a mesma fonte. Eu acho que sim, deixa eu ver aqui. Sim, usou a mesma fonte pro criativo todo, só mudou pesos, então achei bem legal isso. Outra coisa que eu tenho de elogiar também é o alinhamento. Acho que tanto um criativo como o outro estão bem consistentes, bem alinhados. O espaçamento tá bem legal também, aproveitou os espaços em branco e aproveitou também o uso de imagens. Existem alguns pontos de atenção que eu quero chamar aqui. O primeiro deles é o que a gente já conversou anteriormente, que é sobre o background, né? O background, ele tá brigando um pouco com as informações aqui dos textos. Outra coisa que me incomodou um pouco também é a fonte. Eu acho que a fonte, ela poderia ser um pouco mais moderna, para que, como a gente está lidando com tecnologia, né? Com itens de tecnologia, acho que a gente pode modernizar um pouco mais nessa fonte. Eu acho que vai ficar bem mais legal, a gente vai obter um resultado um pouco mais consistente do ponto de vista de identidade visual mesmo e da gente expressar a informação que a gente quer além do que está escrito. Outra coisa bem legal também, que eu vou fazer uma mudança, é nesses brilhos aqui, nessas caixas com glitters, glitter não, né? Nesse glow aqui, nesse celular, essas sombras, eu acho legal, porém depende muito do tipo de criativo. E quando a gente trata de um criativo como esse, que é para passar informação de um serviço para ser prestado, de uma promoção, eu acho que isso acaba roubando muito a cena. E em contrapartida também acaba dando um aspecto de design gráfico dos anos 2012. E por que eu digo isso? Em 2012, o design gráfico ele explorava muito esse grande uso de brilho, de sombra, de textura. E assim, não porque não trazia um resultado legal. É sim legal. Só que a gente tá muito mais minimalista nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas veem tudo com muita pressa. Então a gente precisa passar a informação o mais rápido possível para que a pessoa consiga absorver a informação que a gente tem para passar e também para que o nosso trabalho se destaque entre os demais. E quando a gente consegue passar uma informação em questão de 3 segundos, a gente cumpriu o nosso objetivo com o design, porque hoje em dia as pessoas só rolam e rolam a tela ali com toda a rapidez. E quando a gente tem muito brilho, acaba chamando muita atenção para o glow, para o brilho, para essas sombras, essas formas, e acaba perdendo a atenção um pouco do texto e da informação a ser passada. Então eu vou remover, porque eu acredito que nos tempos atuais a gente precisa de menos informação possível, mais diagramada possível.
Outra coisa também é que eu vou trabalhar aqui é com a hierarquia. Tô vendo que tá tudo muito igual, assim, do mesmo tamanho. Então eu vou trabalhar um pouco melhor com os pesos e tamanhos de fonte para que a gente consiga olhar primeiro para um ponto, depois para outro, e a gente vai guiando o olhar do leitor na nossa peça. Num passe de mágicas, a gente vai para um novo design. Estamos aqui com um novo design. Eu mudei bastante, porém eu utilizei algumas premissas. A primeira delas foi mudar um pouco o ângulo do celular, então eu peguei uma nova imagem. Porque aquele celular, eu acho que ele estava numa mesa e aí foi recortada a imagem e foi virado assim, flipado. E isso acaba trazendo um desconforto e um estranhamento por conta do ângulo, como a gente pode ver aqui. Só deixa eu arrastar aqui pra cima pra mostrar melhor pra vocês. Esse ângulo, ele acaba incomodando um pouco porque a gente percebe que ele não tá no ângulo certo, assim, parece que ele foi distorcido. Então eu fiz essa mudança só para que a gente conseguisse ter um pouco mais de conforto visual. Eu mudei os tons de azul, eu tirei a imagem do BG, porque a gente já tem uma imagem que por si só ela já chama muita atenção e tem muito detalhe, porque é uma tela de celular quebrada, né? Ela já tem muita textura, então eu acabei tirando a imagem do background, trazendo um azul um pouco mais moderno, porque aquele azul muito escuro, muito pesado, acaba ficando um pouco mais antigo, digamos assim. Então trouxe um azul um pouco mais moderno, mais tecnológico também, que é a impressão que a gente quer causar. Voltei com o amarelo, na palavra promoção, porém eu escrevi apenas promo, que eu acho que fica legal também e traz essa modernidade que a gente precisa para nossa peça. Aqui eu diminuí, trouxe uma hierarquia nas informações, então aproveite a promoção e o número de celular um pouco menor, porque estava chamando muita atenção. E mudei um pouquinho a diagramação. Lá estava mais central, aqui eu puxei um alinhamento à esquerda, porque eu acho que fica mais consistente e também a gente foge um pouco do óbvio, que é sempre aquele alinhamento central. Foram pequenos ajustes que eu fiz que mudaram bastante a nossa peça, mas eu acredito que essas mudanças elas são sempre bem-vindas. E quanto mais moderno a gente consegue deixar o nosso trabalho, quanto mais limpo a gente consegue deixar a nossa peça de design gráfico, mais rápido a gente passa a informação que precisa. Por exemplo, em questão de minutos eu já consigo entender que é um conserto de aparelho celular por conta da imagem do celular quebrado. A palavra promo já chama atenção também para a promoção de tudo que é feito ali, de todos os serviços. E eu já tenho acesso à chamada para ação, que é para aproveitar a promoção, e também ao número de telefone. Então foram pequenos ajustes que eu fiz, que eu acredito que trazem uma diferença para nossa peça e que a gente moderniza mais também e traz um design um pouco mais atual, digamos assim. E agora nós vamos lá para o antes e depois do nosso projeto. E se você gostou dos conteúdos que você viu por aqui e você quer também aprender tudo que eu falei aqui hoje, esse tipo de conhecimento sobre princípios de design, sobre cores, sobre alinhamento, eu tenho um curso dentro da loja Photoshop do Alisson, que é o Start Graphic, um curso de design gráfico para iniciantes. Através desse curso, você pode aprender design gráfico do absoluto zero, e esse curso, por não ser um curso de ferramenta, ele é complementar ao curso de Photoshop do Alisson e também o curso de Illustrator, porque é um curso que você pode aplicar os conhecimentos na ferramenta que você melhor se adaptar. Eu te espero lá, aproveita que tá rolando promoção de Black November, então só esse mês de novembro o curso estará custando R$ 147 na promoção com 50% de desconto e depois o valor vai aumentar. Então não diga que eu não avisei, o meu convite está feito para minha comunidade também, para você aparecer lá no meu canal do YouTube e também aproveitar a condição especial de Black November do Start Graphic e dos outros conteúdos da loja Photoshop. Um beijo e até a próxima! É isso então, muito obrigado Nadine por ter me ajudado nesse episódio do Quadro Analisar. Tem galera que quiser participar dos próximos, se liga lá no meu Instagram, @AlissonPavilac, que tá aparecendo aqui, ó. Beleza? Participa lá que eu vou mandar nos stories, é muito fácil, você envia via WeTransfer, enfim, eu coloco todos os passos assim que tiver o próximo quadro em execução. Fechado? E fica o convite para vocês participarem dos cursos da loja Photoshop. Tem o curso da Nadine falando sobre
todos os passos, tudo que é importante no mundo do design gráfico para você aliar com as técnicas que você aprende aqui no canal e também nos cursos lá da loja Photoshop. Aliar a técnica à prática no programa. Cara, isso é muito importante, porque não basta você saber mexer nas ferramentas e funções do Photoshop sem você entender o porquê você está fazendo aquilo e como que você deverá fazer para obter melhores resultados. Esse curso da Nadine te explica tudo isso. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção. Quem falou foi o Alisson e a Nadine e te espero no próximo vídeo aqui do canal. Viu, não é por nada não, mas já queria te avisar que começou o Black November da loja Photoshop. Sim, o mês todo de novembro os cursos estão com o melhor e o maior desconto do ano. Aquele curso de Photoshop para iniciantes, aquele curso de social media, Fire Banner, montagem e manipulação de imagens. Você pode evoluir no programa pelo menor valor possível nos cursos da loja Photoshop, ou até mesmo aquele curso de design gráfico. Você que está querendo começar agora a entender toda a teoria e a prática desse universo. E o curso de Illustrator para iniciantes é muita coisa da hora pelo menor valor do ano. Olha aqui embaixo, link na descrição. Depois dessa data o valor vai dobrar. E aí depois não diga que eu não te avisei, hein? Corre lá, garanto sua vaga.